Você já ouviu falar de um homem que foi visto em várias épocas diferentes e não envelheceu nenhum dia, cara? Já ouviu falar desse cara? Ou de uma mulher que dizia ter vivido no Egito Antigo, cara? Com memórias detalhadas, galera, da corte de Ramsés II, cara. E aí, galera? Imortais na história. E se eu te dissesse, galera, que há registros históricos e existem também testemunhas e até documentos, cara, sobre pessoas, galera, que desafiaram o tempo e simplesmente não morreram, cara. Hoje você vai conhecer, galera, os possíveis imortais da história, cara. Só que cuidado, galera, porque alguns desses caras, eles podem estar vivos agora, observando tudo. Galera, se você assistiu o último vídeo, você já entendeu que a imortalidade pode ser um presente ou pode ser uma maldição, cara. Mas hoje, galera, a gente vai além da teoria. Se ajeita aí, porque essa história vai bagunçar a sua cabeça. Vamos começar com o caso mais famoso, galera, e mais bizarro de todos, cara. O misterioso conde de Saint-Germain. Esse cara surgiu na Europa, cara, no século XVIII. Ele era um nobre, alquimista e músico, e também cientista e artista, cara. Diziam, galera, que esse cara, ele nunca comia em público, cara. O filósofo Voltaire, ele falou que esse cara é o homem que nunca morre. Ele foi visto, galera, em festas da corte por mais de 50 anos e com a mesma fisionomia, cara. Como assim? O cara não envelhece. Detalhe macabro, cara, ele supostamente morreu em 1784, cara. Só pra você ter uma ideia. Só que ele continuou sendo avistado em Paris, Londres e Alemanha, cara, por vários anos. Galera, em 1972, uma mulher chamada Anne, ela jurou ter conversado com esse cara, mano. E ela descreveu exatamente o mesmo rosto, cara, de 200 anos atrás. Esse é o detalhe, entendeu? E se você acha que viver 100 anos é muito, então segura essa, cara. Li Sheng Yan, o homem que viveu 256 anos, cara. Li Xing, galera, ele era um herbalista chinês. Esse cara supostamente viveu entre 1677 a 1933, cara. São só 256 anos. Caramba! Praticamente respiração profunda, dieta balanceada, alguns exercícios, a pessoa pode viver 90 anos, não consegue viver 200, mano. Esse cara trabalhou pro governo chinês, cara, e quando ele morreu, ele teve um velório oficial, entendeu? Curiosidade? New York Times, ele publicou a história desse chinês, e documentos imperiais da dinastia Qing, eles teriam um registro, galera, de parabéns a esse cara de 150 anos, mano. E também no registro teria o parabéns dele de 200 anos. Nicholas Flamel, o criador da Pedra Filosofal, cara. Galera, lembra da Pedra Filosofal? Então, agora entra o nome que ficou famoso por ela, entendeu? O alquimista francês do século XVIII. Dizem que esse cara decifrou um livro misterioso chamado de O Livro de Abramelin. Teria criado a Pedra Filosofal, galera, e transformado metais em ouro, cara. E também essa pedra teria conquistado a imortalidade. Galera, Flamel, ele foi oficialmente enterrado, certo? Só que depois de algum tempo, eles tiraram o túmulo dele e tava vazio, cara, entendeu? Nossa, só por causa disso. O mais louco, ele teria sido visto no século XVIII, cara. Entendeu agora? Por que tava vazio o bagulho? E viram ele comprando livros antigos sobre alquimia, cara. Agora você entendeu, né? Paul Amadeus Danner, o homem do passado no futuro. Um caso moderno, galera, e quase desconhecido. Um suposto agente alemão da Segunda Guerra Mundial. Ele dizia, galera, ser um viajante do tempo biológico. Ou seja, ele falava que ele era um imortal por acidente de um experimento nazista, cara. Entende por que o cara ficou imortal agora? Ele foi capturado em 1978 nos
Estados Unidos e foi interrogado por militares, entende? E ele sumiu, cara, misteriosamente, e os seus arquivos, cara, foram lacrados. Alguns ufólogos diziam que ele reapareceu em 2003, cara, com a mesma aparência, mano. São os imortais da história, cara, entendeu? Coincidência? O outro capítulo desse mistério? A mulher que lembrava vidas inacreditáveis. Galera, agora é um caso que mistura imortalidade e reencarnação. O caso de Dorothy Eddy. Nascida em Londres em 1904, aos 3 anos, Dona Dorothy caiu da escada, olha isso, e ela ficou em coma. Depois que Dorothy acordou, ela ficava falando que ela queria voltar pra casa, no Egito, cara. Aos 27 anos, ela foi pro Egito, mudou o nome dela pra Set, e ela começou a trabalhar com egiptólogos. Adivinha, locais de templos, túmulos e rituais, é o que os egiptólogos fazem, entendeu? E ela dizia, galera, ter sido uma sacerdotisa de Ísis e também amante do faraó Sete I, cara, entende a doideira? O detalhe, as descrições que ela dava, galera, só foram confirmadas anos depois com escavações arqueológicas. Uma mente milenar num corpo moderno? Galera, todos esses casos têm algo em comum, cara. Gente que parece ter burlado as regras da vida e da morte. Coincidência históricas? Mentiras bem contadas? Ou uma verdade que a humanidade não está pronta para aceitar? Mas agora, galera, me responde. E se a imortalidade não vier do corpo, mas da tecnologia, cara? No próximo vídeo, galera, vamos então explorar o projeto secreto que quer transferir a sua mente para um computador. A promessa? Viver para sempre, cara, dentro de uma máquina. Se inscreve agora porque o próximo vídeo vai te fazer pensar, cara, se você já não estiver vivendo numa simulação.